convido você a assistir o vídeo a seguir, na verdade um programa, um bate-papo muito gostoso, gravado com o apresentador Edivaldo Soares e os pastores do Você Disse Sim, Valceni e Cida. Vamos falar da importância do casamento, da unidade perfeita no casamento, do relacionamento familiar, de pais e de filhos. Não saia daí, assista todo o vídeo e você será ricamente abençoado nesse especial de final de ano da Rema TV. Abraço a todos. Olá, olá, muito boa noite. Estamos iniciando o programa News 5.1, seu programa de todas as noites aqui pela Rema TV. E hoje é um programa especial. Especial por quê? Porque hoje nós vamos abordar o tema família, casamento. A família é a instituição criada por Deus. O casamento. Como manter um casamento feliz? Tudo isso nós vamos falar no programa de hoje. Eu queria que você não trocasse de canal, que você ficasse com a gente, participando desse programa. Fique tranquilo aí no conforto da sua casa e vamos falar sobre isso, porque eu recebo aqui ele que é cofundador do Você Disse Sim. Você Disse Sim, nós vamos saber daqui a pouquinho o que é. Leudo Buriti, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Edivaldo, boa noite a todos. A satisfação é toda nossa. Já faz muito tempo que não apareço num programa de TV, no vídeo, mas falar do que hoje nos traz satisfação é uma grande alegria e nos próximos minutos é isso que nós queremos abordar. A importância do casamento e a importância da família na sociedade atual. Verdade, você estava sumido. Faz tempo que você não aparece na mídia. O que aconteceu? Talvez que eu tenha percebido que tem uma hora que a gente tem que refletir sobre o que é realmente informação e as mídias, principalmente as mídias sociais, estão cheias de muitas informações e o que é conhecimento, o que é uma busca de uma verdadeira sabedoria, aquilo que você pode agregar de valor na sua vida pessoal, no casamento especificamente, na família, e ser, digamos, útil e relevante para a sociedade sem necessariamente aparecer. Nós temos um trabalho voltado já há alguns anos, e já se vão mais de uma década, voltado para a edificação, uma restauração de casamentos, de famílias, e combatendo a vulnerabilidade do projeto mais sagrado na Terra, que é o casamento e uma família segundo os padrões de Deus. Ok. Bom, estou feliz porque são duas pessoas que eu amo muito que estão aqui com a gente nessa noite. Um é o Leudo e o outro é o Valceni, ele também que é co-fundador desse projeto. Valceni, conhecido por Val. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui nessa noite. Tudo bom, Edivaldo? Satisfação é minha, né, de poder, junto com o pastor Leudo, estarmos aqui para partilhar desse grandioso projeto que o Senhor nos deu o desafio de empreender junto com o pastor Leudo, que é o Você Disse Sim. Ok, está com ele a pastora Cida. Eu escutei ela dar um clique no microfone ali, não sei se ela desligou o microfone, mas vamos tentar, tá ligado, ok. Pastora Cida, boa noite, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Ela que, na verdade, faz parte desse projeto, né, gente? Sem a Cida, o projeto sem a Cida do Val e a Maria do Leudo, não teria que Você coisa Disse Sim. Importante. Olha aí, a mulher é esposa do pastor Val. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Na verdade, é uma gratidão estar aqui hoje, né, compartilhando daquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Esse ministério que Deus tem dado a nós, o projeto de cuidar de famílias, família segundo o padrão de Deus. Então, assim, tem sido um presente, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? O Leudo nos ligou, nos convidou, e aqui estamos nós. Fiquei triste porque a Maria não veio, né? Mas, assim, estou feliz pela oportunidade de poder compartilhar daquilo que Deus faz na nossa vida enquanto casal, enquanto família. Maravilha. Bom, gente, para explicar um pouquinho melhor, você está acostumado a ver o News 5.1, né? Sempre aquele programa de debate político.
aproximando o final de ano, início de ano, a gente tinha que mudar um pouquinho e fazer algo para a família. Eu sei que muitas famílias nos acompanham durante o ano inteiro, nos acompanhou aqui no News 5.1, e nada melhor do que falar de família, falar de casamento, né? É por isso que nós decidimos fazer esse programa especial de final de ano novo, enfim, porque eu não sei quando vai para o ar, mas é um programa de qualquer forma especial. Quero agradecer a você, eu quero pedir ao meu querido Vital que fique atento, tá, Vital? Porque eu vou querer mostrar esses livros aqui para o nosso telespectador. Agradecendo, se você puder já trazer aqui para mim, por favor, vou mostrar para o telespectador. Você disse sim, olha aí, Guia do Casamento, né? Você disse sim, olha aí. Aqui também eu tenho o Casamento, você disse sim, um livro para toda a família, escrito pelo nosso querido Leudo Buriti, que está aqui ao meu lado. Também o Amor Geracional, olha que livro maravilhoso, O Poder de Deus no Relacionamento Familiar. E também tenho aqui o curso para casais, Guia do Líder, né? Você disse sim, olha aí. Importante demais, vamos discorrer sobre esses livros aqui, sobre esse projeto. Leudo Buriti, fala para mim, esse projeto nasceu de onde, como é que começou, de quem foi a ideia? Bem, na verdade, eu diria que é um projeto que nasce efetivamente do coração de Deus para o nosso coração. Uma visão de Deus para a edificação de casais, de casamentos, em momentos que percebia-se que os casamentos estavam sendo atacados das mais diversas formas, os cônjuges não sabiam quem era o verdadeiro inimigo do casamento e o divórcio avançando. Eu também vivi um problema muito grande, ainda morava em Ji-Paraná, na região central de Rondônia, e não era uma crise de casamento no aspecto das crises rotineiras, mas a minha esposa Maria, ela foi acometida de uma enfermidade e a gente lutou por muito tempo para que ela tivesse a sua saúde restaurada e os médicos na época chegaram a dizer que não tinha cura. Eu fiz um propósito com Deus e Deus respondeu às nossas orações, ao apelo, isso foi por volta de 2007 e 2008. E eu fiz um compromisso com Deus, eu não diria que foi um voto de que se a minha esposa retomasse a sua saúde, que foi um problema de uma ruptura completa da sua mente, ela esqueceu quem era esposo, quem eram os filhos, e por muito tempo a gente teve que cuidar da Maria. Eu dediquei parte de 2 anos praticamente, tudo da minha vida para a restauração da saúde da minha esposa. E eu disse, Deus, se tiver jeito, porque os médicos já dizem que não, eu vou então dedicar-me àquilo que o Senhor me chamar a fazer, mas eu quero ela do meu lado. Deus restaurou a saúde da Maria completamente e juntos nós começamos a atuar em ministérios de casais, inicialmente testemunhando o que Deus tinha feito na vida dela, o que Deus tinha feito na minha vida e na nossa família, enquanto ter um encontro face a face. Eu diria que abriria parênteses para dizer o seguinte, tem muita gente que diz, não, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu já tive um encontro com Deus. Eu posso dizer que eu tive um encontro face a face com Deus, que a minha família teve este encontro e Deus começa a me chamar então para trabalhar, atuar em favor de casamentos. Inicialmente a gente trabalhava muito com a questão de ministrações de cursos, de seminários, de palestras, de congressos. E aí quando chega 2010, eu mudo para Porto Velho no início de 2011, aqui eu encontro o pastor Val e pastora Cida com uma visão muito parecida com aquilo que Deus tinha nos chamado a fazer. O pastor Val já era pastor, eu não. O pastor Val e Cida então tem uma história assim extraordinária daquilo que Deus pode fazer na vida de um casal, na vida de uma família, e tinha um sonho muito grande de trabalhar também na edificação de famílias, de casais, não apenas dando os cursos. Em 2014, eu escrevo Você Disse Sim, o livro, que já era verdades práticas daquilo que Deus pode fazer na vida, o Evangelho pode fazer na vida de um casal que chama Jesus Cristo para dentro do seu casamento. Porque tem muita gente que diz, eu aceitei Jesus, mas ele quer continuar vivendo o padrão dele e não o padrão de Cristo na vida dele e na vida do casamento dele. E aí vai ficar do mesmo jeito.
e não dá para viver do mesmo jeito que eu era antes de conhecer Jesus, continuar do mesmo jeito depois que eu conheço a Jesus. Então saiu o livro, edificou muitas vidas, logo em seguida, depois Amor Geracional para relacionamento de pais e filhos, e aí a gente com o Valceni Cida, pastor Val e Cida, a gente realmente começa um trabalho a partir da nossa igreja, eu diria que foi um embrião, um laboratório, como ele gosta de dizer, e nasce Você Disse Sim como uma ferramenta, uma proposta pastoral, também pastoral, de aconselhamento, de terapia, mas algo que vai muito mais além do que dar cursos para casais. Então, hoje já, assim, em várias igrejas, em várias comunidades, é um movimento que tem tudo para crescer muito e nós escrevemos esse material a partir da pandemia. Surge a pandemia e aí as pessoas não poderiam sair de casa, eu e o pastor Val também não podíamos sair de casa, a gente sentou na nossa casa e aí a gente escreveu todo o conteúdo, aquilo que a gente já vinha aplicando na prática, nas nossas igrejas, em outras denominações, porque Você Disse Sim não é de uma igreja específica, é uma ferramenta de Deus para as igrejas, e aí a gente escreve Você Disse Sim, e no mais o pastor Val pode acrescentar aquilo que eu, lógico que não falei nessa minha primeira participação aqui. Ok, estou vendo aí o site no vídeo, o site www.vocedissesim, né? Pastor Val é uma pessoa que a gente tem conversado muito, teve um momento que a gente esteve muito próximo, batendo papo, conversando, e eu percebi que ele é um homem de Deus, porque ele busca realmente implantar o reino em tudo que ele vai fazer. Isso foi isso que ele disse para mim durante várias vezes. Se isso aqui é para edificar, se isso aqui é para fazer aquilo que Deus quer, eu topo, senão eu estou fora. Então isso é um ponto de vista de um homem que realmente tem um chamado. Pastor Val, essa junção sua com o Leudo e com a sua esposa, evidente, nasceu a partir de quê? Você também teve o mesmo problema que o Leudo teve ou não precisou desse problema? O que aconteceu? Do ponto de vista da história, né? E aí, quando eu falo história, falo no sentido de um percurso mais longo, de compreender o que é o projeto de Deus para a família. O meu contexto com Cida é um contexto completamente diferente do pastor Leudo, né? A minha história junto com a Cida, ela é uma história onde nós tivemos a graça de Deus de experimentar uma grande restauração, onde, a partir disso, Deus nos transformou em um laboratório. Se você perceber nas Escrituras, e eu sei que você tem o domínio disso, Edivaldo, a gente vai ver que sempre que Deus quer restaurar um princípio, que Deus quer produzir um avivamento, que Deus quer trazer um símbolo para ensinar uma verdade a uma geração, a um povo, a uma localidade, Deus trabalha esse princípio na vida de alguém. Deus faz isso na vida de alguma pessoa e depois esse fazer de Deus na vida de uma pessoa vira algo que vai ser até maior do que aquelas próprias pessoas em si. Uhum. Então, tudo que está colocado no Você Disse Sim, Guia do Casamento, e toda a concepção dessa proposta de pastoreamento para casais e família, surgiu dentro do chamado que Deus me deu para o ministério pastoral, para a pastora Cida, e de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, quando nós compreendemos as coisas que depois Deus nos levou a escrever enquanto teologia e doutrina, nós fomos para o ministério pastoral, pastorear. E depois que fomos pastorear, Deus já não tinha nos dado uma direção que nós deveríamos pastorear a partir dessa visão de entender que a família deve ser o centro da espiritualidade.
e que é fundamental no exercício pastoral, nós concebermos um princípio de pastorear casais e famílias. Então, quando fomos pastorear em 2007, eu e Cida, na zona leste de Porto Velho, nós começamos a implantar isso enquanto visão de proposta pastoral para aquela comunidade. E, a partir disso, começamos a discutir isso, né, dentro do segmento evangélico na cidade de Porto Velho. Em 2010, já conhecia Leudo, mas Deus nos deu graça de nos aproximar de forma mais próxima, mais pastoral. Leudo recebe também um chamado de Deus para se mudar para Porto Velho, agora trazendo toda a sua família para morar aqui. Deus havia dado uma direção, que tinha um propósito para a vida dele aqui. E aí Leudo decide ir lá congregar na nossa igreja. E aí, quando Leudo chegou lá com esse intuito de congregar, juntou a fome com a vontade de comer. Porque é algo que Deus já trabalhava na minha vida, Deus já trabalhava na vida do Leudo, agora juntou-se num único projeto, que é o que disse o pastor Leudo: nós trabalharmos com a ferramenta e a visão que Deus havia nos dado para restaurar casais. E aí, depois, por consequência, como disse o pastor Leudo, isso vira livros, e depois, por consequência disso, isso vira o guia do casamento. Mas tudo isso, quando eu fui pastorear, dentro de uma visão que nós sabíamos que tudo aconteceria de forma processual. Mas você sabe que para as histórias ser escritas, ela tem um contexto, né, que precisa ser vivido, e esse foi o meu caso, junto com a pastora Cida. É verdade. Eu quero dizer para a pastora Cida, porque eu falo que tudo aconteceu por causa dela e por causa da Maria. Pastora Cida, como é fazer parte da história de um projeto que restaura famílias, que restaura casamento? Como é isso para você? Então, para mim, é muito gratificante ver o que Deus fez e saber que Deus, ele é um Deus que muda histórias, que sempre pode ter um novo recomeço. A minha história com Val se deu de uma separação, a gente bem jovem ainda, depois ficamos 5 anos separados, cada um vivendo a sua vida. Ele, um menino sonhador, buscando as coisas de Deus, eu, uma menina que tinha uma vida desestruturada e não queria, assim, não tinha essa experiência ainda de ter conhecido Deus, ter, sabe, uma vida tranquila. Então, assim, eu passei muitas coisas. E aí, depois de 5 longos anos, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, recebi uma palavra sobre a minha vida, que Deus ia mudar a minha história. E aí Deus foi trabalhar nesse decorrer. Depois eu saí da igreja por algumas coisas. Eu não tinha essa maturidade, eu não tinha paciência de esperar, né? E depois, assim, de 5 longos anos, ver o milagre que Deus fez na nossa vida enquanto casal, né? E aí nós nos casamos. Hoje nós temos 18 anos de casado, temos uma família abençoada. E tudo isso foi um cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus sobre as nossas vidas, né? E, para mim, é um motivo, assim, de muita gratidão ao Senhor, de ver que Deus, ele mudou a nossa história, ele fez em nós e faz através de nós, né? Tem uma palavra na Bíblia que, para mim, assim, é algo glorioso, né? Que Oséias fala assim: aonde um dia foi o vale de Acor, Deus abrirá por porta de esperança. Então, a gente tem feito esse trabalho, e eu sempre digo aonde eu vou. Eu oro para que Deus faça na sua vida, né? Aonde um dia foi um vale de Acor, que ele possa abrir por porta de esperança na vida de outros casais que virão. E é interessante que a gente não precisa nem sair de casa. As pessoas elas vão até a nossa casa, assim, quando você menos espera, tem 5, 6 casais querendo conversar, abrir o coração, e ali a gente faz um trabalho, nós oramos, pastoreamos, e Deus tem restaurado. Então, isso é motivo, assim, sabe, de glorificar o nome do Senhor. Ok, esse trabalho, ele atende somente a igreja que vocês representam? Esse trabalho, quantas pessoas têm alcançado, quantos casais têm alcançado em Rondônia?
perguntas pontuais que eu vou fazer daqui a pouco aqui no programa News 5.1 sobre, por exemplo, o casamento que está acabado, arrasado, tem jeito? Já já, depois do intervalo comercial. A gente volta já já. Esse é um programa especial. Especial por quê? Porque é um programa que fala da família, é um programa que fala de casais. E a família é a instituição mais importante para Deus. Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui com o Leudo Buriti, pastor Leudo Buriti, pastor Valceni e pastora Cida. Nós que fizemos o programa todos os dias aqui pela Rema TV, atendendo a uma pauta política, hoje estamos falando sobre família. E quem sabe para o ano que vem, um programa como esse, né, no ar, só para falar sobre família, sobre casais, sobre restauração. Mas eu vou agora para umas perguntas pontuais. Leudo Buriti, casamento que está na sarjeta. A mulher diz que não ama mais o marido não ama mais a mulher, acabou o amor, estão como pouco espinho, não conseguem mais se encostar. Esse casamento tem solução? Bem, Edivaldo, pastor Val e Cida, queria apenas justificar a não presença da Maria aqui, da minha Maria nos livros, é assim que eu a chamo, não pude vir, mas eu e Maria somos dois, numa matemática que diz assim, 1 mais 1 é igual a 2, eu e a Maria, 1 mais 1 é igual a 1. Deixa eu só falar uma coisa, Leudo. Olha só, pastor Leudo, eu vi ali uma imagem da Maria, e aqui, para quem não sabe, eu acompanhei essa situação que o Leudo narrou aqui, esse testemunho que ele deu aqui, eu acompanhei. E eu fiquei muito feliz de ver. A Maria está muito, muito bonita, muito forte. Você olha, o rosto dela está resplandecente. Isso é maravilhoso demais. É linda. Eu costumo dizer que a Maria, além de linda, ela tem o sorriso mais lindo da terra, né? Entre as mulheres da terra. E eu tenho uma Maria toda para mim, graças a Deus por a vida dela. Mas para responder a sua pergunta, eu queria ler alguns versos bíblicos do apóstolo Paulo, apóstolo dos cristãos, a Tito, no capítulo 2, Tito 2, de 11 a 15, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os em toda a autoridade. Ninguém o despreze. Os casamentos, recentemente eu tive, junto com o pastor Val, eu tive o privilégio de celebrar, de ministrar no casamento do Pedro Henrique, meu filho. Estive lá e, entre tantas coisas que eu sonhei quando garoto, eu jamais imaginaria, e às vezes a gente diz, mas Deus não sonha nada para a gente. Deus realiza algo extraordinário nas nossas vidas, e eu estive lá há 4 meses, ministrando no casamento do meu filho. E fazendo menção ao livro de Gênesis, ao Éden, a Adão e Eva, esse primeiro relacionamento nasce no jardim, não é mesmo? E então a maioria dos relacionamentos, eles nascem em momentos festivos, em momentos que nós podemos chamar de jardins. Mas se a gente não cuidar do casamento como uma equipe, do casamento como algo que é muito precioso para Deus, e a gente sabe, mas esquece disso, ele vai aos poucos se deteriorando, e aquilo que era formado no jardim pode se transformar em algo, em pedaços, em destroços, em entulhos. E o casamento, independente da forma como ele esteja, do padrão que ele esteja, eu acredito que ele tem jeito. E quando eu vou ministrar, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar, eu costumo muito falar do casamento do Val e da Cida, me permita falar assim, porque se Deus deu jeito ao casamento do Val e Cida, é lógico que não dá para contar em 30 minutos, uma hora e meia, mas se Deus consertou, permitiu-se
consertar isso daí, que hoje a gente pode chamar de um casamento de uma unidade plena, em busca da unidade perfeita, é sinal que Deus pode fazer e transformar e fazer milagres em qualquer casamento. Porque nós entendemos, e a gente diz muito isso, que um casamento que não tem Jesus Cristo, que não tem a Deus, que não tem o Espírito Santo, só é uma imitação daquilo que Deus planejou para Adão e Eva, só é uma imitação daquilo que Jesus falou sobre casamento. Independente do modelo que seja, da forma que esteja, eu digo o seguinte: o casamento já está doente, o casamento já está quase morto, a gente pode matar esse casamento que não presta, sepultar e ressuscitar em Cristo Jesus. Porque o que não dá é para as pessoas brincarem de querer ter relacionamentos saudáveis. Hoje não se respeita comunicação no casamento, não se sabe quem é o inimigo do casamento, não se define, não se tem o conceito da verdadeira aliança com Deus e de um para com o outro, não há respeito, não há honra mútua, não se entende sobre aliança financeira, aí o casamento acaba mesmo. Mas tem jeito e a gente tem, graças a Deus, ajudado e ser instrumento de restauração de muitos que se permitem, que quando vê que não vai dar mais, nos procuram. Infelizmente, as pessoas muitas vezes procuram chegar ao fundo do poço. Deveriam, então, fazer um trabalho preventivo. E as igrejas, os casais que estão em igrejas cristãs, que participam de redes de casais, de ministérios de casais, geralmente eles têm muito mais possibilidade de viver uma felicidade no seu relacionamento. Eles não imaginam que aquela coisa horrível que eles estão vivendo poderia se transformar numa bênção para eles, para os filhos, para a geração deles. Ok, como eu disse, perguntas pontuais, uma resposta muito bem dada. Eu queria acrescentar aqui, Leo, do dia desse, conversando com um casal, você falou aí a palavra comunicação, eles estavam com um problema muito sério. E aí a minha esposa perguntou, mas vem cá, você fala para ele qual é esse problema? Não, mas ele sabe, porque ele não é cego, ele está vendo, mas falta a palavra, a conversa, o diálogo, que a gente também vai trazer aqui a mano. Mas eu queria perguntar para o pastor Val, o divórcio, Deus, ele ama o divórcio? Deus abomina o divórcio? Por quê? Por favor. Na realidade, Deus abomina o divórcio, né? O divórcio, ele é uma invenção do homem. O divórcio, ele é um projeto humano para que quando casais que não conseguem compreender a vontade de Deus para o casamento, como disse o pastor Leudo, o divórcio é o fim dessa união. Do ponto de vista da vontade de Deus, o divórcio ele não existe. Ele não existe no sentido que eu estou falando de ser algo que agrada ao coração de Deus, de ser um princípio bíblico e de ser uma resposta para casamento, né? Porque na realidade o divórcio ele é a consequência apenas de casamentos que já estão destruídos dentro do seu ambiente doméstico, dentro do seu ambiente de lar, dentro da sua aliança. E a consequência é apenas o divórcio, né? De forma que o divórcio é uma invenção do ser humano para o seu próprio fracasso de saber lidar com algo que, como disse o pastor Leudo, os casais deveriam enfrentar com muito mais afinco e dedicação. O pastor Leudo falou da experiência de restauração, né? Quem conhece a minha história, a história da Cida, ela é uma história que impacta muita gente, porque eu e Cida tínhamos todas as possibilidades para nos divorciar. Primeiro, nem para ter voltado, né? Eu e Cida nos juntamos quando eu tinha 17 anos de idade, quando eu a conheci. Nós tivemos uma filha, depois nos separamos.
Depois de 1 ano de separação, eu me converto ao Evangelho. E depois de 4 anos que eu me converto ao Evangelho, Deus me dá uma direção que eu deveria voltar para a Cida. E aí eu falei, não, Deus, a Cida não tem condição de eu voltar para ela, porque eu sabia muito bem qual era a vida que eu levava com a Cida antes de me converter. E a Cida ainda estava nesse período, como ela mesmo compartilhou, vivendo aquilo que a gente chama, né, de vida mundana, que é uma vida sem Deus. E quando eu voltei para Cida seguindo a voz de Deus, eu e Cida fomos viver um grande inferno no nosso casamento. Nós não entendíamos que nós estávamos sendo um laboratório de Deus, mas algo existia no meu coração, existia no coração da Cida, em meio a todas as dificuldades que você imaginar que um casal pode viver no seu casamento, que era o temor de Deus. A palavra divórcio, ela nunca passou pela nossa cabeça. Nós entendíamos que nós íamos enfrentar todos os problemas que nós enfrentamos, buscando em Deus a solução. Então, foi nessa busca que eu aprendi tudo que eu sei sobre casamento, que Cida aprendeu, e no meio disso, desse grande dilema, Deus nos ensinou e nos deu essa visão de pastorear casais, de entender o que é casamento, o que é família, e a partir disso poder contribuir. Então eu diria que o divórcio não é uma resposta para casamentos. Resposta para casamento é amor redentor, é aliança de honra, como disse o pastor Leudo, é amor, é perdão, é tudo aquilo que é a princípio de Deus. E você disse e perguntou, né, se casamentos que estão completamente arrasados, eles podem ser restaurados. Uhum. Eu e Cida somos a prova disso, né? Que podem ser restaurados e podem se tornar um instrumento, inclusive, para a restauração de outros casamentos. Ok, pastora Cida, em qual momento, houve algum momento nesse período de decepções, de fundo de poço, houve algum momento que você pensou assim, em desistir, não vou desistir? Houve algum momento desse na sua vida? Não houve não. Porque eu tinha um entendimento, eu falei, se Deus falou que Ele ia fazer um projeto de restauração, então eu acredito naquilo que Deus falou. Nunca passou pela nossa cabeça dizer assim, não, nós vamos nos separar. Teve um momento de angústia, de tristeza, de choro, de questionar, dizer assim, por que nós estamos passando por isso? Mas essa questão de dizer assim, não vai dar certo, é tanto que nós estamos aqui, porque nós acreditamos no projeto, né? E eu falava assim, Deus, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, está falado, né? Eu acredito naquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. Que se tão somente creres, verás a glória de Deus. Então, eu me apegava nos versículos da Bíblia, eu ia orar, e eu não entendia, às vezes, muitas coisas. E hoje eu fico vendo, a gente passou por tantas lutas, né? E o quanto que Deus foi generoso conosco. E eu falava assim, amanhecia o dia, eu falava assim, mais um dia. No outro dia, mais um dia. E aqui estamos nós, 18 anos de casado, trabalhando na obra do Senhor, segundo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, quando a gente se depara com situações que casais vêm até nós, a gente fala assim, é possível sim, mas aí vai depender de você, o quanto que você quer, o quanto que você está disposto a pagar um preço, porque há um preço a ser pago. Né? Às vezes você precisa orar muito, chorar muito, jejuar, buscar, amar incondicionalmente. Então, eu falo, é possível sim. Né? E nós somos o exemplo disso hoje. Olha, gente, só para aproveitar aqui com o testemunho, eu fui convidado para fazer um programa no estúdio do Fábio Camilo. Você conhece o Fábio Camilo? Sim. Fábio Camilo é um paraibano, meu amigo Fábio Camilo. Paraibano daquele grosso, né? Ele é mesmo, ele mesmo fala que é. E aí, conversando com o Fábio, não sei porquê, não sei, né? O Fábio decidiu casar com a esposa. Decidiu casar, 15 anos vivendo junto. E agora o Fábio conversa comigo e diz, Val, tá me dando um negócio. Você percebe que o Espírito Santo já entrou.
está trabalhando na vida dele. Então, é muito bacana você ver isso. Agora, Leudo, eu queria saber quantas pessoas, quantos casais em Rondônia já foram alcançados por esse projeto. Ok, deixa eu pegar o Sim. material aí, Edivaldo. Antes de responder a tua pergunta, eu queria Vou pedir o Vital, se estiver por aí, vir para cá. mencionar sobre que a pastora Cida fala de pagar um preço. Uhum. Eu já exerci, você sabe, conhece um pouco da nossa trajetória, viemos da mesma cidade, coincidentemente, ou incidentemente, né, nós viemos para o mesmo lugar, Porto Velho, aqui estamos, e pagar preço. Eu fui vereador, eu fui presidente da Câmara de Ji-Paraná, isso me honra muito até hoje. Eu fui deputado estadual, estive deputado estadual, 8 anos exercendo cargos de primeiro, segundo escalão de governos, muitos anos. E hoje eu tenho um escritório de advocacia e consultoria, o nosso escritório. Mas eu estou dizendo isso para deixar muito claro de que eu tenho conciliado, acredito que muito bem, essa questão profissional e essa atividade desse chamado que Deus fez para mim, Maria, nossos filhos, para atuar nesse ministério de restauração, de edificação de famílias, de lares. E eu abriria mão, como abro mão, de qualquer outra situação em favor dessa atividade ministerial, espiritual. O que não dá é para que... Eu li esse texto aqui de Paulo a Tito, onde ele fala que a graça é para todos. Essa graça é para todos, mas todos aqueles que se dispuserem a introduzir um padrão de santidade e se afastar de um padrão profano. Não existe dois planos para quem quer ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Todos nós somos pecadores. Mas parece um santo. Não, eu não sou, eu sou um pecador, como todos nós aqui somos, mas a gente entendeu em tempo de que há algo muito melhor do que aquilo que, em tese, era o padrão que nós mesmos tínhamos estabelecido. O casamento sem Deus, eu repito, só é uma imitação do casamento que Deus planejou. Nós trabalhamos com os seminários de finais de semana, de treinamentos, de liderança para as igrejas. Então, o pastor Val, por exemplo, já viajou em diversas cidades, ministrando treinamento para a formação e capacitação de líderes. O que farão esses líderes? Esses líderes, de acordo com o chamado ou desejo da igreja local, qualquer igreja, nós não interferimos lá no ministério da igreja A, B, C ou D. Nós disponibilizamos o material para a igreja e o pastor credencia, através desse treinamento, que nossos líderes do Você Disse Sim ministram. Então, esse pastor poderá ter lá na igreja dele um casal, 2 casais, 10 casais, ministrando Você Disse Sim, que é esse curso que está no curso que está aqui. Guia do Casamento Você Disse Sim. Tem aqui, são 8 lições, 8 lições que eu diria que não nasceu de apenas um projeto teológico, de uma visão teológica do pastor Val, do Leudo, da Cida e da Maria, não. Talvez se a gente sentasse, se uma pessoa sentar diante do computador, caderno e caneta na mão, vai escrever algo com fundamentos bíblicos e certamente vão ajudar muito. Mas isso aqui, além do fundamento teológico, tem histórias. Isso aqui está repleto de lágrimas, talvez de sangue aqui, que é daquilo que Deus proporcionou, que permitiu que eu e Maria passássemos, que Val e Cida passassem, e mais aquela história do trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. O pastor Val já vai aí para 13 anos, né, de ministério, mais de 13 anos de ministério trabalhando com casais e famílias, eu 12 anos, enfim. Então tem toda uma vivência implementada. Então centenas de casais já fizeram curso Você Disse Sim, e eu diria que o casamento de um casal, ele pode ser classificado em 2 períodos. Um antes do curso, Você Disse Sim, outro depois do curso.
Mas tem casais que podem fazer o curso e mesmo assim terminar separando? Lógico, o nosso papel é ajudar, é ensinar, é mostrar um caminho. Ele segue por este caminho Ou não. ou ele volta para o caminho que ele acha que é o caminho, como diz o profeta Jeremias lá, Jeremias falando, Jeremias 7, 23 e 24. Dai ouvido à minha voz, a voz de Deus, dai ouvido à minha voz e eu serei o seu Deus. Mas se não derem ouvido à minha voz e sim a voz do seu coração perverso, malvado, vão andar para trás e não para frente. Então, se as pessoas, os cônjuges, entenderem que há poder no Evangelho, é um poder transformador de modificar qualquer situação, O momento é o esse. momento e aí nós estamos à disposição. Dezenas de líderes treinados nas igrejas em Porto Velho, em diversos ministérios, já alguns líderes em Cacoal, Paraná, Espigão. A gente não viajou muito por causa da pandemia. O material ficou pronto em julho do ano passado, né? Tá em julho de 2020. Então nós estamos no segundo ano de uma proposta que certamente será implantada em todo o estado de Rondônia, em toda a região norte, em todo o Brasil, e não tenho dúvida de que avançará pelo mundo afora em favor do casamento, em favor das famílias. Quem estiver assistindo esse programa, Leudo, e quiser entrar em contato, tem um telefone que vocês poderiam Sim, colocar? no site que está aparecendo aí, No site tem. no site vocedsim.com.br, não só tem o e-mail de contato, e tem um telefone com a linha de WhatsApp, que recebe as solicitações, os e-mails serão anotados e as chamadas via WhatsApp também, os recados serão respondidos. Ok. Então, estamos no Instagram, no Facebook, também um canal no YouTube. Inclusive, queria pedir para as pessoas nos ajudar. Você pode fazer parte desse projeto missionário, da Associação Você Disse Sim, que é formada por casais que tomaram uma decisão muito importante em suas vidas. Somaram um exército em favor de famílias, em favor de casamento, contra o divórcio. Então se inscreva nos nossos canais no Instagram, no canal do YouTube, né? Você Disse Sim, e você vai estar somando com algo importante. Tem muita coisa viralizando na internet, não tem? Então se a gente de repente traz aqui uma coisa que é uma gracinha, que é uma chacota, uma palhaçada, às vezes tem aí 100, 200 milhões de acessos. Mas a gente quer, mesmo tendo que seja um acesso, a gente quer atingir as pessoas que querem buscar algo importante para o melhor projeto de Deus na Terra, que é o casamento, que é a família. Ok, gente, daqui a pouco, depois do intervalo, vamos tomar uma água, a gente volta, vamos falar sobre relacionamento de pais e filhos. Essas redes sociais, elas têm realmente atrapalhado o relacionamento seu com seu filho? Como é que está essa situação? Já depois do intervalo a gente fala sobre isso. Não sai daí, a gente já volta. Especial, News 5.1 especial, para abordar família, casamento, né? Você que está acompanhando esse programa, está gostando, tem informações, tem perguntas a fazer, depois você acessa o site, né? Está aí no rodapé do vídeo, você decide, você disse sim, né? .com.br, e o telefone também está aí, ó, 993-3650-37, o WhatsApp, para você então entrar em contato, pegar informação, tá certo? Vamos falar um pouco sobre relacionamento de pais e filhos. Gente, esse momento que nós estamos atravessando é um momento muito difícil. E a pandemia veio, sabe, a calhar com esse problema para fazer com que ele ficasse mais forte ainda. Porque as pessoas ficaram enclausuradas em casa e as crianças, a única saída que tinha para deixar uma criança calma era o celular. Que na verdade depois veio outros problemas. Tem muitas crianças hoje procurando uma clínica psiquiátrica, tem muitas mães levando. Eu conversei com uma psicóloga, uma psicanalista, ela falou: Edivaldo, é uma fila enorme de pais procurando levar seus filhos para fazer tratamento. Eu não sei se vocês abordam especificamente esse tema, mas eu sei que vocês abordam também o relacionamento de pais e filhos, né, Leudo? Sim, com certeza nós escrevi em 2019, lancei Amor Geracional, que é um livro que trata sobre o relacionamento de pais e de filhos. E assim, o capítulo mais interessante que tem nesse livro é um depoimento do Gustavo, meu filho mais novo, que ele escreve
um amor, uma breve história de um amor ainda em construção. E ele narra o que ele viu. Ele disse que conheceu o amor na relação minha com a Maria durante o período de sofrimento que nós vivemos. E ele também, naquele mesmo período, ele sofreu um acidente e eu tive que, digamos assim, renunciar a muitas coisas para cuidar da minha esposa, principalmente da Maria, e cuidar do Gustavo também, que estava enfermo. Mas Deus restaurou tudo. Nós nos permitimos, nós nos entregamos, né, diante de Deus e tínhamos o entendimento de que Deus poderia fazer um grande milagre nas nossas vidas e fez. Agora, quem é especialista mesmo sobre essa coisa de pais e de filho é o pastor Val e a Cida. O pastor Val e a Cida, eles, eu narro um pouquinho, só que quando eu narrei nesse livro aqui, Casamento, Você Disse Sim, eu conhecia a história só na versão pastor Val. Certo. E aí eu não conhecia ele na versão pastora Cida. Na segunda edição eu vou falar tudo, mas é uma história que eu escrevo aqui, eu digo um milagre chamado Val e Cida, e exatamente porque eles possibilitaram. E é muito bonito porque Val e Cida, os dois juntos tiveram 9 filhos, têm vários netos. E você falou de internet. O que a gente tem que ter, e hoje também estudei psicanálise, eu já sou formado em psicanálise clínica também, até para, não é porque eu vou ter mais uma atividade, é para que agregue valor naquilo que a gente está atuando, trabalhando, na terapia com casais também. Mas na internet hoje se dispõe de muitas informações. Informação de todo jeito. E muitas das informações, elas são boas, são importantes, até passam. Mas é muito diferente informação de conhecimento, de sabedoria, de fundamento. E é isso que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia, conhecimento, fundamento, numa proposta séria e que realmente esteja ao alcance, mas quando ela é alcançada, a pessoa que chegar vai ter o entendimento de que ali tem fundamento no verdadeiro, ou na verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que o Val falasse mais assim sobre filhos. Só para alimentar aqui esse bate-papo, a gente sabe que hoje, às vezes você visita uma família, vai lá em casa passear, e você vai, chega lá, tá o pai no celular, a mãe no outro, os filhos, cada um no celular. É um negócio frio, um relacionamento que não tem... Divaldo, eu estava num aeroporto e eu mandei para o Val, para o pastor Val, estava no aeroporto, e eu olhei assim, algumas famílias que estavam de viagem e estavam todos no celular. E eu fotografei, né? Não vou dizer que seja perder, né? Mas eu fotografei ali, lógico que foi só para consumo interno, eu não divulguei as fotos. E aí eu mandei para o pastor Val e disse, olha só, essas famílias, o pai, a esposa, o esposo e os filhos ao redor, cada qual num celular, ninguém falava nada com ninguém, enquanto esperava a partida daquele voo, que inclusive era aqui para Porto Velho, eu estava no Aeroporto Internacional de Brasília. E eu mandei para ele, eu falei assim, porque o Val fala muito de conceito, ele é um exegeta, então tudo dele tem que ter conceito. Então eu disse, conceitue. Mandei a foto, disse, conceitue. E ele disse assim, a primeira palavra que ele escreveu foi assim, são unidos fisicamente ali, porque estavam colados no outro, e separados de alma, né? Completamente separados da aliança. Ali é um momento tão bonito para eles estarem conversando, gostoso, estavam todos nas redes sociais. E isso acontece na sala da casa. Na sala da casa, quando você vai passear, no almoço, na janta. Impressionante isso, a mesa, né? Tem pessoas que não sentam na mesa para comer, cada um para um lado, no sofá, outro no quarto. Isso enfim, é muito ruim. Pastor Val, vamos falar então de relacionamento pais e filhos. O que fazer diante de tudo isso que nós já falamos aqui e a gente vê esfriando esse relacionamento? Edivaldo, esse tema ele é um tema muito caro para mim e para a Cida, porque a nossa vida também ela é uma vida que envolveu restauração dessa consciência de ser pai, de ser mãe e de ser família, que você falou. Eu tenho 9 filhos com a Cida e tenho 44 anos e já sou pai de 8 netos. Desculpa, sou avô de 8 netos. E, de repente, alguém pode perguntar, mas 9 filhos?
né? Geralmente, quando a gente fala assim que nós temos 9 filhos e 8 netos, as pessoas falam, mas 9 filhos? 9 filhos. E como que se deu o contexto? Eu vou só, né, partilhar, né, brevemente para a pessoa entender a complexidade e aí entender também como fazer esse enfrentamento, porque hoje a minha história com a da Cida, de alguma forma, ela pode ser um pouco da história, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo menos da maioria das famílias hoje, né? Que é a complexidade dessas novas configurações familiares. Quando eu conheci a Cida, eu tinha 19 anos, eu tinha 17, a Cida tinha 19. A Cida já tinha 2 filhas. Uma morava com ela, a outra morava no interior do estado com os avós paternos. Cida engravidou de uma filha minha, então ficou com uma terceira filha. Eu me separei de Cida e fui viver a minha vida, Cida foi viver a dela. Ficamos separados 5 anos, como eu falei para você. Nesse período de 5 anos, Cida teve mais dois filhos, um filho e uma filha. Quando Deus colocou no meu coração para mim voltar para Cida, Cida já tinha 5 filhos. 5. Cada um de uma relação distinta, de um momento distinto da vida dela. Então eu volto com Cida para justamente trabalhar a restauração da nossa família, que em algum momento tinha se dado, porque Deus me havia colocado no meu coração que agora eu conhecia Ele. Então, se Cida ainda não conhecia, se eu quisesse, Deus poderia me conceder graça de eu ser instrumento de restauração. Para quê? Para que a minha filha, por exemplo, não tivesse a infelicidade que eu tive, que é crescer sem pai. Eu nunca vi o meu pai na minha vida. Porque o meu pai se separou da minha mãe num dado momento da minha vida e foi para um lugar, para um estado, a minha mãe foi para outro estado e o meu pai morreu e eu nunca o vi. Então, veja, você tem a história minha, que era de uma estrutura familiar complexa, de não ter conhecido meu pai, a da Cida, semelhante à minha, e em um dado momento, esses 2 jovens se encontram, produzem um filho, e assim vai se constituindo famílias desestruturadas, sem um padrão de Deus ali. E aí, depois, quando volto para Cida, é para trabalhar esse processo de restauração. Depois disso, Deus nos deu a graça e aí nós fizemos mais 4 filhos. Então, quando a gente fala que nós somos pais de 9 filhos, já é um primeiro princípio para a gente entender que na nossa família não existe os meus filhos e os filhos da Cida. Existe aquilo que a Bíblia diz, que é a consciência do que é uma família de aliança. Então, existem os filhos da nossa aliança. E família, Edivaldo, pode ser o ajuntamento de um grupo social de diversas formas. Hoje em dia, a maioria das famílias, eles não são uma família do ponto de vista do projeto de Deus. Eles são um ajuntamento de pessoas morando no mesmo lugar. Eles são uma convenção social. Eles são uma estrutura familiar unidos pela biologia, pelo grau de parentesco, mas não pelos laços que devem ter. E aí, esse é o grande dilema das famílias hoje. Entender o que é ser família, entender o que é ser pai, entender o que é ser mãe, entender o que é viver uma estrutura familiar. E Deus nos deu a graça, na prática, de entender tudo isso e de restaurar toda essa imagem, todos esses valores, todos esses conceitos de forma prática, no nosso caso, né? Porque nós tivemos que fazer esse enfrentamento. E aí, olha que Deus é maravilhoso. Deus pega
um menino que não conheceu o pai, Deus pega uma mulher que teve a infelicidade de ter caminhos familiares também muito complexos, e Deus restaura a vida desse casal, Deus constitui uma família e Deus vai ensinar eles a ser pai e ser mãe. Então, isso é muito possível de acontecer. Se você se voltar verdadeiramente para Deus, depois nós fomos, né, também estudar esses princípios do ponto de vista da doutrina, da teologia, e encontrar em Deus as respostas. E Deus, pela sua graça, nos concedeu a bênção, porque hoje esses filhos todos eles estão criados, a maioria deles casados, vivendo a sua vida, e a gente pode dizer que a gente tem uma linda restauração de estrutura familiar que pode servir de modelo no sentido de que são essas dificuldades que as famílias passam. Então, isso que você falou sobre o que as redes sociais fazem, isso, na realidade, o mundo hoje, a sociedade, ela está montada para destruir família. A concepção de como que as famílias se organizam dentro da sua estrutura. Mas tudo isso é a falta, como disse o pastor Leudo, de uma consciência do que é o projeto original de Deus para casamento e para família. Né? Agora, a gente confunde muito o que é um projeto humano que Deus abençoa e gostaria que aquilo fosse de uma forma, e o que é um projeto de Deus. Então, as pessoas precisam decidir, no meio de uma sociedade aí que tem um debate complexo sobre família, que modelo de família eu quero para a minha. Eu decidi que a minha família vai andar sobre os princípios de Deus. É interessante ouvir essa história, que na verdade aqui, essa história demoraria aqui 1h30 para ele contar essa história. Eu imagino que esse casal deve ter sofrido, né? Porque olha só, um casal que um conhece o outro, um nasceu lá no Espírito Santo, outro nasceu lá na Bahia, e vem para Rondônia, aqui se conhecem, costumes diferentes, né? Forma de agir diferente, e vão para debaixo do mesmo teto. E aí tem que se acertar, que isso é o casamento, tem que se acertar para dar certo. Não, mas ela traz 4 filhos, 5 filhos, né? Olha que impressionante, essa história ela é muito linda. Traz filhos, e ele tem... Aí, imagino eu aqui, pensando com meus botões, imagino a renúncia que tem que ser, né? Para poder você se adaptar a tudo isso. E eu tinha 26 anos quando tive que assumir uma família com 5 filhos para criar. Desses 5, biologicamente, um era minha com a Cida. Mas lá na nossa estrutura, a primeira coisa que Deus trabalhou no meu coração é que não existe a estrutura biológica, existe a estrutura espiritual. Então, nós somos uma família. E que valores Deus vai nos ensinar para que esses filhos sejam todos curados nas suas estruturas históricas. Porque né? fica trauma, Porque né? teve trauma, todo traumas, um tudo. contexto que nós não temos como abordar agora, né? Mas que Deus nos deu a direção. E a Bíblia, Edivaldo, é um livro extraordinário. A Bíblia fala de tudo isso. Filhos de adoção, filhos de aliança. Por exemplo, José não foi o pai biológico de Jesus. Mas a Bíblia não diz José padrasto de Jesus. A Bíblia diz José pai de Jesus. Impressionante. Então, isso são formas da gente entender de que quando a gente decide ser família, a gente precisa fazer isso de forma sagrada. Leudo, eu acompanhei um pouco da sua vida, e é pena que a Maria não está aqui, mas eu acompanhei momentos em que você ficou completamente constrangido, né, com a situação que você vivia. E você, diferentemente de outras pessoas que desistem no meio do caminho, você fez um caminho inverso, você se agarrou em Deus
e fez um pacto com ele. Hoje está aí sua família linda. Mas para você também não foi fácil, né, Leudo? Não. Você já conhecia Jesus? Você já tinha essa consciência de que Deus... Mesmo Jó tendo sido chamado por Deus de um homem íntegro e reto, quem leu o livro de Jó, vê lá no final do livro, Jó dizendo que conhecia a Deus de ouvir falar. De ouvir falar. Mas agora ele conhecia face a face, face de a ver. face. Então eu conhecia Deus, eu sempre fui uma pessoa, digamos, religiosa, você sabe do que eu quero falar. Eu sempre fui religioso, eu acredito que sempre fui um jovem que obedeceu pai e mãe. Minha mãe me ensinou esses valores, meu pai também, são meus referenciais quando o assunto é honra. Mas assim, eu conhecia Jesus Cristo de ouvir falar. E o verdadeiro amor por Maria e o verdadeiro amor pelo casamento, eu só descubro ali. Eu já conhecia Jesus antes do episódio da enfermidade da Maria, quando eu decido me dedicar ao seu tratamento, à sua restauração de saúde física e mental, eu já conhecia. Mas assim, eu sei que o nosso tempo está caminhando. Não, tranquilo, está com tempo. Para o final. Mas assim, na oração da família, que é aquela canção do Padre Zezinho, ele diz assim, que nenhuma família termine por falta de amor. E amor, eu descobri em tempo que amor é uma decisão. O amor, eu decido amar. Não é um amor sentimento. É um mandamento de Deus, um dos mandamentos do Senhor. E as pessoas hoje estão na moda dizer, olha, eu vou me separar porque eu não sinto mais amor. Eu vou me separar porque eu não gosto mais dela, eu não gosto mais dele. A maioria dos casais que nos procuram por N razões, eles mencionam isso. Olha, eu quero deixar ele ser feliz e eu quero deixar ela ser feliz. E eles não reconhecem ou não conhecem o verdadeiro amor de Deus na pessoa de Jesus. Então eu conheci, passei naquilo que eu posso chamar de maus bocados, né? Durante um bom período, no nosso testemunho a gente fala isso, no nosso livro a gente menciona isso. Eu tive que dar banho na Maria, eu tive que dar alimento na boca, eu tive que cuidar de uma pessoa que não sabia quem era ela, mas eu sabia quem ela era. Então foi muito forte o que a gente viveu e aquilo só agregou valor ao nosso amor e aliançou a mim, a ela e aos meus filhos de tal forma que a gente fechou questão e disse, bom, se Deus fez isso foi para a gente aprender uma lição. E a gente aprendeu algumas coisas além dessa lição, que foi o chamado de Deus para sermos instrumentos de vida, porque para mim casamento é vida e divórcio é morte. E a gente tem sido instrumento de vida na vida de outros casais que pensam que pode acabar ali. Não, que nenhuma família comece em qualquer de repente e que nenhuma delas termine por falta de amor. Eu acho que é isso que o padre fala na sua canção, é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo suporta e sem amor nada se aproveita. Ok, aproveitando essa fala do Leudo, que ele diz que se Deus permitiu, fica uma pergunta. Por que é que Deus permite isso? Daqui a pouco tem a resposta para você. E como lidar com a pessoa na área da enfermidade? Daqui a pouco também vamos falar sobre isso. Não troque de canal, rapidamente a gente já volta com esse bate-papo gostoso, programa especial para você. Estamos de volta com o News 5.1 especial, falando sobre família, sobre casamento. Nós estamos já no último bloco, eu quero aproveitar esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre a vontade permissiva de Deus. O Leudo falou aqui, porque é uma permissão. Jó, por exemplo, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu família, perdeu tudo. E quando a mulher dele chega, olha para ele e diz assim, Jó, abandona esse seu Deus e morre. Ele disse, você não sabe o que você está falando, você é louca. O meu Redentor vive. Por que há essa permissão, Pastor Val, na vida da gente? Por que a gente passa por esses vales tão difíceis, tão complicados? Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo esse programa e fazendo uma análise. Então é isso que aconteceu comigo.
eu preciso agir assim, eu preciso fazer assado. Tem muita gente se questionando assistindo esse programa, porque esse programa está sendo uma aula para o casamento. Por favor. Deus permite, Edivaldo, nós passarmos por diversas circunstâncias para que a nossa vida possa ser um testemunho prático, né? A gente precisa entender que nós somos o laboratório da nossa própria história. Deus, ele não tem como nos abençoar, ele não tem como cumprir as promessas e a vontade dele para a nossa vida sem permitir ou nos ensinar permitindo que laboratórios aconteçam na nossa vida. Quando Deus, por exemplo, permitiu todo acontecer, todo esse contexto da minha vida, da vida da Cida, nós tínhamos consciência. É óbvio que quando Deus falou assim, volta para a Cida, que eu vou fazer na sua vida e na vida da Cida isso, isso e isso, por exemplo, que Deus está fazendo hoje, que nós iríamos ser referência de casamento, que nós iríamos ser referência de família, que Deus iria fazer coisas grandiosas na minha vida, eu nunca imaginei que poderia ser tão complexo. E aí, quando você está lá vivendo naquele sufoco, você fala assim, meu Deus, mas essa parte aí o senhor não me explicou direito, né? Então, assim, Deus permite para isso. Mas hoje, quando a gente passa pela situação, a gente vê como que é glorioso a gente permitir Deus fazer a vontade dele na nossa vida, não a nossa. Difícil é saber quando é Deus. Eu estava aqui enquanto o pastor Val está falando, me passou um filme na minha cabeça, porque meu pai se separou da minha mãe, eu era ainda criança, pastor Leo. E eu sofri muito, muito. E tudo que eu sofri, impressionante, tudo que eu sofri lá na minha infância, hoje serve como base para mim, né, para ajudar outras pessoas. E eu sei que vocês estão trazendo para dentro desse projeto a vida pessoal de vocês. Isso também facilita a aproximação das pessoas, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, não se aproximam, pastor Leudo, porque ela fala, não, mas aquele cidadão ali é muito santo, então eu não vou me aproximar porque eu não sou nada. E essa história do pastor Val com a Cida, ela favorece a aproximação das pessoas, porque são pessoas que viveram, né, o fundo de poço, você também. Isso faz com que as pessoas venham de encontro a esse projeto, não é isso? Acredito que facilita muito, porque como eu mencionei em um dos blocos, não é algo que nasce apenas de um estudo teológico. É algo de uma teologia furada, né? É algo de Deus, mas que Deus nos permitiu viver e que a gente expõe, a gente não esconde o que passou. O certo é que eu não acredito que existam famílias ou casais que não tenham passado ou que não vão passar por problemas maiores ou menores. Talvez o problema de um casal seja muito diferente do outro. E aí vem uma pergunta e uma resposta que a gente se faz. Existe casamento perfeito? E aí as respostas, quando a gente pergunta isso para as pessoas, os casais dizem, não existe casamento perfeito. E a gente menciona que existe casamento perfeito no seguinte aspecto. O casamento perfeito é aquele casamento que se permite entender que nós somos seres que nos casamos, o marido casa com uma esposa pecadora, a gente trata isso no nosso material, uma lição chamada Amor Redentor, o poder do perdão e do amor redentor, uma história muito parecida com de Val e de Cida, e que o homem entende que casa com a mulher pecadora, e que a mulher entende que casou com um homem pecador. O problema é que eles se casam e eles não querem admitir que um tem defeitos, que o outro tem problemas e que ele pode ser o instrumento de ajudar a curar aquele problema. E aí começa a apontar o dedo, e porque eles começam a entender que eles são inimigos um do outro, e sobre inimigos a gente tem uma lição que a gente chama identificando os inimigos do casamento, porque o cônjuge ele tem que identificar quem é o inimigo que atormenta o lar dele, a vida dele, o casamento dele,
E identificando esse inimigo, dificilmente ele vai brigar com a esposa ou o marido, dificilmente a esposa vai brigar com o esposo, porque eles identificaram quem é. Então, até a gente ter esse grau de entendimento, de maturidade, a gente sofre muito. E aí a gente padece muito e às vezes Deus, então, permite que a gente sofra muito, para que não está lá na Bíblia dizendo que a gente vai chegar a essa compreensão pela dor, mas quando dói e a gente não quer desistir, a gente chega no grau que nós ainda queremos chegar. A gente está, como disse o Gustavo aqui no livro, o meu filho, a gente está num amor em construção, num projeto que só vai terminar, o meu e da Maria, só vai terminar no dia que o Senhor Jesus chamar um dos dois, ou seja, no dia que a morte nos separar. Eu tenho absoluta convicção de que eu e Maria nunca vamos nos separar, que o divórcio nunca vai bater a nossa porta. E se bater, vai ser derrotado. Então, assim, o recado que eu deixo para casais é que não importa o tamanho do problema que vive o seu casamento. Tem gente que parece que tem prazer em problema no casamento. Existe solução. E se você acha que não, eu não vou expor meu casamento, no casamento de marido e de mulher ninguém mete a colher, isso é mentira do diabo, isso é mentira de Satanás. O casamento é um projeto lindo e que hoje existem pessoas capazes, gente que tem vida íntegra, terapeutas, especialistas, pastores e pastoras, pessoas líderes que têm não apenas capacidade, mas têm vida com Deus, porque eles entendem que o maior terapeuta que pagou um alto preço para que nós vivêssemos o melhor projeto de Deus e vivêssemos felizes e plenamente, foi Jesus Cristo. Ele já deu a vida por cada um de nós. Como é que eu sei disso? Como é que eu aprendo isso? Como é que eu vivo isso? Procuro ajuda com os especialistas. Ok. Pastora Cida, eu quero deixar esse minuto para você fazer seus agradecimentos e deixar uma palavra. Quem está aí com o casamento destruído e que acha que não tem mais jeito, por favor, fale com essa pessoa que está acompanhando o programa. Então, quero agradecer a oportunidade, da gente estar aqui compartilhando e dizer que, sim, é possível, existe um Deus que pode todas as coisas. E na palavra dele está escrito que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que casamento com dificuldade tem jeito, sim. Tem como Deus mudar o rumo da sua história, se você quiser e se permitir. Deixa Deus trabalhar na sua vida, negar o seu eu, porque eu sei que não é fácil. A gente está aqui hoje compartilhando daquilo que Deus fez, mas foi com muito choro. A gente teve muitos momentos difíceis, mas crendo num Deus que pode todas as coisas. Então, hoje nós somos testemunho vivo, nós somos um milagre, como disse o Leudo, de um casamento que foi restaurado pelo Senhor. E eu acredito que se Deus fez na nossa vida, quem puder depois estar pesquisando sobre o livro vai entender um pouco, porque a nossa história é uma história bem grande, tem muitas coisas ainda. E você vai entender, se Deus fez na nossa vida enquanto casal, pode fazer na sua, porque nós servimos o Deus do impossível. Ok. Pastor Val, sua palavra, por favor. Queria agradecer você, Divaldo, pelo convite e o privilégio que nós estamos tendo aqui de poder, nesse final de ano, compartilhar de como que o Senhor nos transformou, nos prometeu e nos deu, como consequência, essa ferramenta para poder ajudar famílias. Queria dizer que, por exemplo, toda essa história de luta, sofrimento, angústia, hoje ela se resume numa família muito agraciada por Deus, que Deus me deu o privilégio de ter, A Cida, que um dia foi uma moça que viveu todos os seus dramas e que teve uma origem familiar complexa, e que um dia foi símbolo, por exemplo, de uma vida de pecado, assim como eu, se transformou Cida numa mulher extraordinária, sabe assim, numa mãe extraordinária, numa esposa extraordinária, numa pastora extraordinária, numa serva de Deus, sabe assim, extraordinária.
Então, assim, eu, minha família, somos agraciados. E isso é, como disse Cida, é resultado de acreditar em Deus. Então, o que Deus fez na nossa vida, o que Deus nos ensinou nesse material, eu não tenho dúvida que é aquilo que Deus quer fazer em todas as famílias. Que Deus possa abençoar a tua família em nome de Jesus. Amém. Leudo, obrigado, Leudo. Obrigado a você, obrigado ao telespectador e às pessoas que nos assistirem. E se quiserem melhorar a sua vida conjugal, faça contato conosco aí pelo site, pelo telefone. A palavra final é amar a esposa, amar o esposo, amar os filhos, amar a família. Projeto de Deus, vale muito a pena. Senhor, valeu a pena. Ok, você que está no vale nesse momento, principalmente no casamento, saiba, o vale é para você chegar no monte. Impossível chegar no monte sem passar pelo vale. E o vale é a experiência que você vai levar para o monte para ajudar outras pessoas. Deus te abençoe, grande abraço. Até o próximo.